Existe um comportamento curioso que muita gente desenvolve na vida adulta. Você começa a dizer sim para coisas que no fundo queria dizer não. Aceita convites que não quer, concorda com opiniões que nem são suas e sai da conversa com uma sensação meio estranha de que alguma coisa ali não foi exatamente você. Esse é o grau de surto. E hoje o surto é diplomático, porque existe um tipo de esforço silencioso que muita gente faz o tempo todo, tentar agradar. Agradar no trabalho, agradar nas amizades, agradar na família, agradar até em situações completamente aleatórias, tipo concordar com um restaurante que você claramente não queria. E o problema é que quando você percebe, você já está vivendo uma versão meio editada de si mesmo. Hoje eu quero falar sobre 5 coisas que mostram que talvez você esteja tentando agradar mais do que deveria. Vamos medir esse grau. Primeira coisa, você tenta evitar qualquer tipo de desconforto. Eu tenho um pequeno problema. Sempre que eu estou interagindo com alguém que eu não conheço muito bem, meu cérebro entra num modo muito específico, o modo diplomata da ONU. Sabe quando você sente que a pessoa está meio tensa, meio pisando em ovos, como se estivesse tentando descobrir qual é o clima da conversa? Eu automaticamente entro nesse papel de calma, deixa que eu administro essa atmosfera aqui. Claro, tem gente que já chega sendo completamente autêntica, que fala o que pensa, ri alto, solta opinião sem filtro. Essas pessoas aí são maravilhosas, mas também tem aquele momento social muito específico em que alguém fala alguma coisa e não gera nenhuma reação. Nada. Ou pior, as pessoas começam a falar por cima. Você já viu isso acontecer? Aquela roda de conversa que 3 pessoas começam a falar ao mesmo tempo, 2 desistem no meio, uma continua e uma 4ª pessoa tenta entrar na conversa e simplesmente desaparece no meio do barulho? É tipo um apagão social. A pessoa fala, ninguém reage e a conversa segue como se nada tivesse acontecido. E eu, que tenho uma espécie de radar emocional meio exagerado, eu fico com dó. E aí eu faço o quê? Eu puxo a conversa de volta. Não, peraí, o fulano estava falando uma coisa interessante. Fala aí, fulano. E aí repito o que a pessoa disse. Tipo um tradutor simultâneo da dignidade humana. E quando a pessoa finalmente ganha atenção, nossa, eu fico muito satisfeito. Tipo, missão cumprida. Protagonismo para todos. Uma espécie de santo padroeiro das falas ignoradas. Mas tem outro tipo de situação que ativa esse mesmo instinto, quando alguém não consegue sustentar um argumento. E eu aqui não estou falando de alguém falando algo preconceituoso ou absurdo não, tá? Porque aí é diferente. Aí não tem que suavizar clima nenhum. Aliás, quando alguém fala algo problemático, a melhor reação é justamente questionar. Sério? O que você quis dizer com isso? Ou então, não entendi muito bem. Porque aí você devolve a frase para a pessoa e ela precisa lidar com o que ela acabou de dizer. Mas eu estou falando de outra situação. Aquela em que alguém só não parou para pensar muito no argumento. E aí entra alguém muito preparado, muito articulado, muito seguro e desmonta tudo em 30 segundos. Tem gente que adora isso, que gosta de ver outra pessoa sem resposta. Eu tive uma chefe que parecia amar esse momento. Ela fazia pergunta em reunião que claramente era um golpe final. Sabe, esgrima? Parecia que ela ia dizer touché. E eu ali pensando, eu explico, mas vou precisar de uns 3 dias úteis. E ela olhando com aquele sorriso de quem acabou de marcar ponto, sabe? Mas eu, curiosamente, tenho um instinto oposto. Quando alguém fica sem argumento, meu reflexo não é pressionar, é aliviar. Eu começo a ajudar. Não, mas acho que o que ele quis dizer foi isso. Quase um advogado improvisado, defendendo a pessoa contra mim mesmo. É ridículo, e eu sei que isso tem um problema. Porque a gente não pode viver o tempo todo tentando impedir qualquer tipo de desconforto. Às vezes, o desconforto faz parte do processo. Às vezes, a pessoa precisa aprender a sustentar o próprio argumento. Precisa aprender a sair de uma saia justa. Precisa aprender a responder por aquilo que disse. Inclusive no trabalho. Aliás, em minha defesa, aquela chefe fazia perguntas que claramente estavam fora do radar. Coisas que nunca tinham sido discutidas antes. Perguntas que vinham sem contexto, sem preparação, sem apoio nenhum. Então, também não era exatamente um duelo justo. Era quase uma emboscada corporativa. Mas mesmo assim, meu instinto sempre foi tentar suavizar o clima. Evitar que alguém saia da conversa se sentindo pequeno, sabe? E isso, curiosamente, é um dos sinais mais clássicos de quem tenta agradar demais. Porque às vezes você não está só sendo educado. Você está tentando gerenciar o desconforto emocional da sala inteira. Como se fosse o seu trabalho. E spoiler, não é. Segunda coisa, você começa a explicar demais as próprias decisões. Tem um outro comportamento curioso de quem tenta agradar demais. A pessoa faz alguma coisa e logo em seguida sente que precisa explicar por quê.
quase como se estivesse apresentando o TCC da própria vida. Eu percebo muito isso em mim, porque eu adoro coisas, digamos, pouco convencionais. Eu gosto de roupa com personalidade, decoração curiosa, gosto de coisa maximalista, diferente, meio fora da caixa. Acho divertido pra caramba esse exercício de pensar o que ninguém faria aqui. E às vezes dá certo, orna, funciona, fica bonito. Mas aí vem a parte interessante, porque às vezes eu me pego explicando demais. Por exemplo, um dia eu comprei uma estátua de quase 1 metro de uma onça para colocar na sala. Por quê? Eu não sei, eu vi, gostei, achei que seria maravilhoso ter uma onça na sala. Normal, completamente normal. Só que não satisfeito com isso, eu tive uma ideia melhor. Colocar uma peruca loura na onça. Porque na minha cabeça fazia todo sentido. Era pop, era irônico, era conceitual. Meu namorado olhou pra mim com aquela expressão muito clara de você perdeu completamente o juízo. Ele até gostou da estátua, mas a peruca foi vetada. Eu, claramente, um ícone incompreendido. E o curioso é que nessas horas surge um impulso estranho de explicar. Não, mas porque a ideia é criar um contraste. Ou então, é porque eu gosto de elementos pop na decoração. Como se a onça de peruca fosse um projeto curatorial do MoMA ou do MASP. Mas isso não acontece só com a decoração excêntrica. Acontece muito quando a gente compra uma coisa cara. Você já reparou nisso? Você compra o celular caro, alguém pergunta, e antes mesmo da pessoa reagir, você já manda: não, mas é porque é ferramenta de trabalho também. Ferramenta de trabalho. Como se você estivesse editando um documentário 8K ali no metrô. Ou quando você compra uma roupa cara. Não, mas é investimento em imagem profissional. Não dizem, vista-se para o cargo que você quer? Uma frase que parece que saiu de um TED Talk corporativo. E pode até fazer sentido, mas ninguém te pediu esse relatório. Outro exemplo clássico meu. O ingresso da Madonna em Los Angeles. Eu contei isso no primeiro episódio. Era caro, muito caro. E quando eu comecei a falar disso, eu percebi que eu comecei a justificar. Eu falei que, eu sou fã há mais de 30 anos. Ah, eu nunca tinha ido a um show dela. Ah, não, é porque ela talvez nunca viesse para o Brasil. Um dossiê emocional completo. E o engraçado é que ninguém estava me julgando, mas eu estava me defendendo preventivamente. Como se existisse um tribunal invisível avaliando cada decisão da minha vida. Só que, na maioria das vezes, não existe tribunal nenhum. Existe só você mesmo, tentando garantir que todo mundo entenda que você não é absurdo. Que você tem motivo, que você pensou, que você é razoável e às vezes a verdade é muito mais simples. Você quis, só isso. E curiosamente, quando você tenta agradar demais, até suas decisões mais triviais começam a vir acompanhada de nota explicativa, como se a sua vida tivesse rodapé explicativo. Terceira coisa, você tem dificuldade em dizer não. Essa aqui, eu confesso, é uma luta pessoal. Eu tenho muita dificuldade em dizer não. Porque sempre que eu digo não, eu sinto que eu estou decepcionando alguém. Por exemplo, alguém te convida para alguma coisa. Um jantar, um aniversário, um evento. E aí você já tem compromisso. Ou simplesmente está cansado. Mas quando você responde não posso, bate uma tristeza. Porque uma parte de você pensa, poxa, a pessoa lembrou de mim. E outra parte pensa, agora eu decepcionei essa pessoa. E às vezes a tristeza nem é porque você queria ir, é só porque você não queria negar. Outro campo minado são as coisas emprestadas. Livro, por exemplo. Eu tenho pavor de emprestar livro. Pavor. Porque um livro, para mim, é um objeto quase espiritual. É uma experiência. E aí você empresta e a pessoa faz o quê? A famosa orelha na página. Aquilo dói. Aquilo é uma agressão estética. É como se alguém estivesse dobrando a Mona Lisa para marcar onde parou de olhar. Ou então aquela pessoa que abre o livro assim, quase dobra ele no meio, como se fosse uma revista de supermercado, e você fica olhando em silêncio, pensando, ai, minha lombada, minha lombada. Roupa também, porque você empresta uma roupa e depois começa a imaginar tudo o que pode acontecer. A pessoa pode derrubar vinho, pode sentar em algum lugar estranho, pode voltar com um cheiro misterioso. E tem o celular. Você entrega o celular na mão de alguém e imediatamente começa a pensar, ai, vai cair, vai cair. Não caiu ainda, mas vai cair. É questão de tempo. E sempre existe aquele medo adicional de a pessoa abrir o álbum de fotos e dar de cara com aquela selfie que você tirou só para ver se seu nariz estava sujo. Você tirou a foto só para dar zoom, porque a câmera frontal, pelo menos do meu celular, não dá zoom. Alô, Apple?
Ou então, aquelas perguntas desconfortáveis, tipo alguém pergunta algo muito pessoal, algo delicado, algo que claramente você não quer falar. E mesmo assim você responde. Você poderia dizer, prefiro não entrar nesse assunto. Mas não diz. Você responde meio pela metade, meio desconfortável, tentando mudar de assunto. Porque dizer não quero falar sobre isso, parece duro demais. E ainda existe outro tipo de sim, que é quando alguém pede ajuda. Você não pode, você não tem tempo, você não tem energia, mas mesmo assim você diz, claro, eu vejo isso, depois eu faço. Porque na hora, parece mais fácil dizer sim do que lidar com aquela microdecepção no rosto da pessoa. Só que tem um detalhe, esse é o sim quando alguém pede. Existe um comportamento ainda mais curioso, que é quando ninguém pediu nada, e mesmo assim você se oferece. E isso leva a gente para a próxima coisa. Quarta coisa, você se oferece para ajudar, mesmo quando ninguém pediu. Eu tenho um talento muito específico. Eu sou o rei de me oferecer para fazer coisa para os outros. Mesmo quando eu não sei fazer, mesmo quando eu não faço a menor ideia de como eu vou terminar aquilo, mesmo quando tecnicamente aquilo não tem nada a ver comigo. Mas na hora eu já falei, não, deixa que eu vejo isso. Aí depois eu vou descobrir como ver isso. Normalmente com duas ferramentas fundamentais da civilização moderna. O Google e o ChatGPT. Obrigado, tecnologia. Porque muitas vezes eu ofereço ajuda antes mesmo de entender o problema. É quase um impulso. E eu acho que isso tem a ver com uma coisa que muita gente já ouviu falar, as linguagens do amor. Para quem nunca ouviu falar, é aquela teoria que diz que as pessoas demonstram carinho de formas diferentes. Tem gente que demonstra amor com palavras, tem gente com presente, tem gente com toque físico, e tem gente cuja linguagem do amor é prestação de serviços, que basicamente significa, eu te amo, então deixa que eu resolvo isso para você. E eu acho que eu puxei isso da minha mãe, inclusive. Minha mãe é exatamente assim. Quando ela vem aqui em casa visitar, ela quer fazer de tudo. Tudo. Lavar louça, lavar roupa, varrer chão, arrumar coisa, comprar coisa. Daqui a pouco ela está quase abrindo o CNPJ de serviços temporários. E eu sempre falo, mãe, você não precisa fazer isso. Mas ela quer, talvez porque acha que está incomodando, mesmo quando claramente ela não está. Ela é super bem-vinda, amada, querida, mas mesmo assim quer ajudar. E eu acho que eu herdei um pouco disso. Porque eu faço isso o tempo todo. A pessoa vai viajar, eu já falo, quer que eu te mande umas dicas de roteiro? Gente, a pessoa só comentou que vai para Lisboa. E de repente eu estou montando um PDF de 3 páginas com restaurante, museu, padaria, link de vídeo de YouTube. A pessoa no trabalho comenta que está com dificuldade em alguma coisa. E aí eu já me ofereço e não só faço a minha parte e a dela. E aqui eu não estou falando de ajudar colega que trabalha diretamente com você, tá? Porque isso faz parte, é saudável, é colaboração. Eu estou falando daquele momento em que você percebe que está abraçando coisas que nem eram suas. Proatividade nível over. E aí, às vezes, você olha e pensa, isso aqui não precisava ter virado um projeto pessoal meu. Mas virou. E tem um nível ainda mais avançado, que é quando você começa a gastar dinheiro para ajudar alguém. A pessoa comenta um problema e de repente você está pensando, será que se eu comprar isso resolve? É um remédio, uma bala, ou então você pagar alguma coisa no bar para ela, na lanchonete, um sorvete. Não, deixa que eu pago. E esse comportamento é curioso, porque muitas vezes ele vem de um lugar genuíno. Você quer ajudar, quer facilitar a vida da pessoa, você quer ser útil, quer ser generoso. Só que tem um detalhe. Às vezes você não está ajudando porque é necessário. Você está ajudando porque quer ser visto como alguém gentil, cortês. Quinta coisa, você sai das conversas pensando se foi simpático o suficiente. Essa aqui eu acho que é a mais silenciosa, porque ela acontece depois. Você sai da conversa, vai para casa, a conversa acabou, as pessoas seguiram a vida, mas a sua cabeça não. Ela abre um arquivo chamado Análise Forense da Interação Social. E começa, será que eu falei demais? Será que eu me expus? Será que aquilo soou estranho? Você revive a conversa inteira, cena por cena, frase por frase, tipo replay de jogada de futebol. Você entra no banho pensando nisso, deita na cama pensando nisso e às vezes até sonha com isso. Porque tem um momento muito específico que dispara esse processo. É quando a conversa começa leve e de repente vira quase uma sessão de terapia coletiva. Alguém fala de relacionamento, outro fala de insegurança,
Você entra no assunto e aí quando você percebe, já contou um pedaço muito específico da sua vida. Aquele tipo de coisa que 5 minutos antes você não planejava compartilhar com ninguém. E na hora, parece ótimo, a conversa flui, as pessoas riem, todo mundo contribui, existe conexão. Mas depois sua mente começa a trabalhar contra você. Será que agora eles acham que eu sou meio peculiar? E a mente vai mais longe, porque ela cria cenários. Você começa a imaginar o grupo indo embora e comentando depois. Você viu aquilo que ele falou? Eu achei meio intenso. De repente, na sua cabeça, você virou o bizarro do rolê. O excêntrico, a pessoa que revelou demais. Quando na realidade, talvez ninguém tenha pensado nada disso. Talvez todo mundo só tenha achado a conversa boa. Aliás, talvez alguém tenha até pensado, que bom que alguém falou isso. Mas a sua cabeça não aceita esse cenário simples, não. Ela prefere um drama, ela prefere imaginar que você virou tema de análise psicológica do grupo. E tem uma coisa que piora tudo. Aquelas pequenas frases neutras, sabe? Tipo alguém dizendo, interessante isso que você falou. Interessante. Essa palavra é perigosíssima, porque interessante pode significar muita coisa. Pode significar, nossa, que reflexão profunda. Ou pode significar, meu Deus, o que acabou de acontecer? E aí você passa horas tentando interpretar a entonação da palavra interessante, como se fosse um linguista analisando um manuscrito antigo. Mas no fundo, essa paranoia social diz muito sobre quem tenta agradar demais. Porque você não quer só que as pessoas tenham gostado da conversa. Você quer ter certeza absoluta de que ninguém saiu dali com uma impressão estranha de você. O problema é que conviver com pessoas inclui uma coisa inevitável. Às vezes você vai parecer estranho. Às vezes você vai falar demais. Às vezes vai revelar mais do que pretendia. E às vezes isso é exatamente o que torna a conversa boa. Então, pode ser que tentar agradar demais seja isso. Uma tentativa constante de editar a própria personalidade em tempo real. Você só avisa uma frase, explica a decisão, evita conflito, ajuda além do necessário e depois ainda chega em casa revisando a própria performance social. Quase como se cada conversa fosse um episódio piloto da sua reputação. Só que tem um pequeno problema nisso. Ninguém está prestando tanta atenção assim. As pessoas estão ocupadas demais, revisando as próprias conversas, inclusive. Enquanto você está pensando, será que eu fui simpático o suficiente? Alguém do outro lado está pensando, será que eu falei demais? E a outra pessoa está pensando, será que eu pareci estranho? Ou seja, todo mundo está tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo. É quase um balé social de pessoas educadas demais e neuróticas o suficiente. Então, o verdadeiro grau de surto pode ser esse. A gente passa horas tentando garantir que ninguém ficou desconfortável com a gente, quando na verdade todo mundo está desconfortável consigo mesmo. Então, da próxima vez que você sair de uma conversa pensando, ai, será que eu agradei? Será que eu fui legal? A resposta pode ser outra pergunta. Será que eu fui humano o suficiente? Porque no fim, você deve aceitar que em algum momento alguém vai te achar meio estranho. E tudo bem, porque se ninguém nunca acha você estranho, provavelmente você está sendo educado demais para existir.